Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer a palestra aqui com a Edilene Silva Skavinski. Então, o nosso tema de hoje é permitir prosperar. Então, seja muito bem-vinda, Edilene. Minha madrinha aí também no Mastermind, a gente está aí também dentro do projeto Coautoria. Então, fica à vontade para você se apresentar e também trazer esse tema tão importante que é a prosperidade, né? Para a gente poder crescer e ainda mais que estamos aí nesse período de exponencialidade, né? Então, é muito importante esse tema e fico muito feliz de dar essa oportunidade para você estar aqui nessa sala, nesse grupo, né? Que é o Grupo Mulheres Transformadas. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite, tá? É, Vocês estão me ouvindo bem, Dani? Tá tudo bem? Tá. Tá dando para ouvir bem. Então tá jóia. É que eu coloquei aqui, não estou me vendo, mas eu vou baixar aqui. Boa noite para todas que estão aqui. Sejam todas bem-vindas. Eu queria agradecer desde já, viu, Dani, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho desse tema que é tão lindo, né? Quando a gente começa a entender o porquê de prosperar, né? E tem tudo a ver com a mensagem de Deus para nós, né? Prosperar nada mais é que crescer. E olha, na minha ignorância de uns anos atrás, eu entendia que a palavra prosperar estava muito ligada ao dinheiro, sabe? Eu só imaginava que prosperar era crescer financeiramente. E na verdade não é, né? Não é crescer, não, sim, é crescer financeiramente, mas não só na área das finanças, né? Não só na área do profissional, né? Não só nessa área de crescimento. Nós temos outras partes que faz parte da roda da vida, né? Desde quando eu fiz a minha primeira roda da vida, eu entendi o porquê dessa palavra prosperar, né? Então, a roda da vida, ela tem várias fases, vários lados, e tem tudo a ver com relacionamento, né? São várias fases, são várias hastes das nossas vidas que, quando elas não estão caminhando na mesma intensidade que as outras fases, a gente capenga, né? A roda não gira, né? Então, isso é prosperar. O que Deus quer que a gente faça, nada mais é que isso, que a gente cresça, mas não só no financeiro. Aliás, o financeiro, ele é uma consequência de todas as outras áreas que a gente dá o foco, né? Então, quando a gente faz essa roda da vida, a gente consegue enxergar qual fase da nossa vida ela está mais carente, está mais gritando, assim, precisando de atenção. E aí, quando a gente vai alinhando uma a outra, a gente tem o equilíbrio, e aí é onde a roda vira, e aí é onde a gente cresce. E aí o dinheiro é consequência de tudo isso. Então, prosperar nada mais é que uma mensagem de Deus para nós relacionado à vida abundante que Ele tanto quer que a gente usufrua, desfrute nessa vida, né? E mas antes de eu trazer essa mensagem, assim, de como que é permitir que isso aconteça na nossa vida, eu quero trazer agora, mesmo porque é por causa do horário, eu admiro muito a Dani, porque eu nesse horário eu já tô assim precisando de repouso. E a Dani não, a Dani faz parte do perfil dela, né? Ela é aquela executora a mil e ela funciona muito bem à noite. Então, para todas que estão aqui ouvindo, eu gostaria de trazer umas técnicas da terapia, a holística, onde a gente consegue trazer o equilíbrio do nosso polo, né? Que tudo nós temos o polo negativo, o polo positivo. Então, para que isso fique num alinhamento, que a gente traga o equilíbrio, e essas técnicas, elas são muito, muito prósperas já no período da manhã, sabe? A hora que a gente acorda, né? Mesmo antes de colocar os pés no chão,
a gente fazer com que esse nosso corpo entre em harmonia, né? Entre em equilíbrio. Então, as técnicas da terapia, aqui eu trabalho, né? Tem muito a ver com aquela técnica da acupuntura, os pontos do nosso corpo, né? A terapia holística nada mais é que a gente entender a linguagem do nosso corpo, né? Então, o nosso corpo manda mensagem, né? E tem os pontos em que a gente traz esse equilíbrio. Então, eu convido a você agora a fazer, usar esses dois dedinhos aqui, tá? Os dois, o indicador e esse aqui, o médio. Eu vou tirar o óculos para vocês verem, tá? Bater bem aqui abaixo do olho. Isso aqui traz com que você traz aqueles pensamentos mais equilibrados. Esse é um dos pontos, tá? Então, isso aqui traz uma certa leveza, tá bom? Outro ponto é esse aqui do bigodinho, tá? Que tem muito a ver com a prosperidade, tá? Que a gente ativa os nossos pensamentos em relação à prosperidade. E o outro ponto, são quatro, tá? O terceiro, eu vou baixar um pouquinho para vocês verem. Tá vendo o gogó que a gente tem aqui, esse buraquinho aqui? Uns 2 centímetros para a lateral, bater os 2 dedinhos aqui também. Pode ser que aqui você sinta até um incômodo, uma dorzinha. Então, isso aqui faz com que ative também a nossa energia, que a gente equilibre esse positivo e o negativo, tá bom? E o quarto ponto, a gente chama de ponto karatê, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui, bem aqui, na lateral da mão, a gente vai bater aqui os 4 dedinhos. Aqui, um pouquinho, umas 15 vezes é o ideal, tá? Umas 15 vezes e aqui também, na outra mão. A gente pode fazer tanto assim com os 4 dedinhos ou já aproveitando as 2 mãos, tá vendo? E ativar aqui esses pontos. Edilene, mas para que tudo isso? Isso aqui traz uma. Isso, é isso aí. Isso aqui faz com que a gente é, traga o equilíbrio realmente. Sabe quando você esquece as coisas ou que você troca as palavras? Então, nessa hora, lembra disso. Peraí, deixa eu só ativar o meu tico e teco, vamos dizer assim. Deixa eu só ativar os meus pensamentos, alinhar isso e fazer com que eu abra a minha mente para o novo, para a mensagem, para o aprendizado. Eu garanto que você, com certeza, já sentiu até algo diferente aqui, só de ativar esses pontos, tá? Então, essa é uma técnica geralmente que eu uso, tanto no amanhecer ou como para dar algum tipo de mensagem, palestra, nos meus atendimentos antes, né? Quando a pessoa chega muito agitada também. Esses são os 4 pontos principais, tá? Bom, para quem não me conhece, tá? Eu me chamo Edilene Silva Skavinski, eu sou casada, tenho 3 filhos, 3 netos. Eu trabalhei por 30 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu falo que eu cheguei no topo da carreira dos praças, né? Eu entrei com 18 anos, eu era soldado e eu saí subtenente, né? O subtenente chega no topo dos praças. E aí, quando a gente aposenta na polícia, a gente ganha um cargo a mais, né? Por a gente não ter outros benefícios, a gente não tem fundo de garantia, a gente não tem direito à greve, né? Por não ter tido outras coisas, eles entenderam. Ainda é assim até hoje, pode ser que mude, mas quando a gente aposenta com um cargo a mais. Então, hoje eu sou segundo tenente da PM, né? Faço parte da reserva da Polícia Militar.
Então, eu sou muito grata por esses 30 anos, onde eu aprendi muito, onde eu entendi sobre disciplina, né? Eu entendi que a gente tem que se moldar a certas regras, a certas leis, né? E assim, e fora aquele emocional forte, né? Aquele emocional que a gente tem de proteção, de defensor, né? A gente defendia o Estado. Então, eu sou muito grata. Eu aprendi muito, né? Não foi um mar de rosas, nem um pouco, mas eu soube lidar com essa fase da minha vida, tanto que eu consegui chegar nos 30 anos. Eu falo 30 anos porque muita gente entra na PM e já tem algum tempo já em outro trabalho, então acaba acumulando, né? Mas eu não. Eu fui o primeiro emprego, a primeira turma de policiais femininas na minha cidade, nós somos pioneiras até hoje, né? Nunca mais teve escola de policial feminina na minha cidade, sempre na capital, né? E então eu sou muito grata por tudo isso. Aliás, eu peguei agora essa chave aqui. Eu sempre entro sempre nas primeiras turmas de mentorias, sabe? Aquelas que são pioneiras. E assim eu carrego isso. E eu acho que isso é muito bom, né? Faz com que a gente se sinta muito amada, né? E ter esse privilégio de poder sempre estar fazendo de primeira mão tudo, né? Bom, e consequente da minha carreira, eu me formei em pedagogia. Por quê? Pedagogia. Primeiro porque, na verdade, se eu não entrasse na PM, eu ia entrar por essa área de professora, eu ia fazer entrar naquela época a gente não era nem faculdade, era um curso técnico que fazia. Olha para vocês verem, faz tempo isso. Depois que surgiu, né, a pedagogia. Então, a pedagogia eu fiz em 1900, gente do céu, 96. Eu entrei em 87 na polícia, 1987. Então, 96, eu me formei por pedagogia, nunca atuei na área, mas o porquê? Primeiro, porque eu já tinha isso comigo, e segundo, que eu precisava de um curso para seguir carreira dentro. Eu precisava de um curso de superior para seguir carreira. E pedagogia era 3 anos na época, então, como eu tinha filhos pequenos e tudo mais, até alinhar tudo, eu preferi essa faculdade de 3 anos. Então, eu não atuei na área, foi só para eu poder fazer curso dentro da PM, tá? Atualmente, né, depois que eu aposentei em 2017. Atualmente, eu sou escritora, né? Eu sou terapeuta holística, hipnoterapeuta e mentora de mulheres. Essa faceta de ser escritora é graças a Dani, tá? Ela que me despertou, ela que teve a paciência de mostrar para mim que eu era capaz de escrever, que eu era capaz de colocar o meu propósito, né? Deixar um legado, né, Dani? O nosso livro ficou muito lindo. É o meu primeiro livro, eu acho que o quarto, terceiro livro da Dani, né? E assim, não vai parar por aí. Depois que a gente escreve uma vez, né, Dani? Aí a coisa acontece. Então tem vários planos aí para frente também. E atuo como terapeuta, né? O porquê terapeuta? Porque depois que eu me aposentei, eu me vi assim meio que perdida, vamos se dizer. Qual que é a minha função agora? Eu só tive um emprego e agora eu tinha tempo que eu sonhava com tanto ter tempo que agora eu não sabia lidar com o meu tempo. E eu não sabia nem exercer realmente o que que eu iria fazer, né? Além de cuidar da minha família. Então eu me vi meio perdida, sabe? Vocês já ouviram falar daquela palavra Jaqueline? Já que você está aqui, faz isso para mim. Então é a função já que, né? Já que você está aqui, faz isso para mim. Já que você não faz nada, não trabalha, faz isso para mim.
E então eu estava entrando muito na agenda do outro, né? E eu estava perdida. Eu achava que a minha identidade estava muito ligada com a minha função da PM. Então, por eu ter aposentado, cadê a Edilene agora? Foi aí que tudo começou, né? Eu procurei ajuda porque eu não consegui sozinha. Então eu procurei ajuda na época de uma coach, onde ela fez essa minha roda da vida, onde eu percebi que muita coisa não estava de acordo com o que deveria estar. E aí eu entrei, fui resgatar. Na verdade, a terapia também era um sonho que eu não pude exercer na época da PM, por conta de escalas, né? Eu teria que me deslocar para Maringá, eu fiz o curso lá em Maringá. Então, por conta disso, estava meio engavetadinho. E aí, por esse cuidado, né, que tiveram comigo e pela diferença, né, desse cuidado para com a minha vida, para com a minha transformação, eu entendi sobre propósito. E aí eu falei, não, peraí. Então, eu quero fazer, eu quero ajudar outras pessoas, outras mulheres. E aí foi tudo encadeando para isso, né? Eu vi que a minha área da espiritualidade estava muito baixa e não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido dentro da minha igreja. E aí eu procurei, e aí veio, a gente começa a procurar, né? A gente abre a nossa mente, então assim, a gente atrai isso para o universo e o universo contribui de volta. Então apareceu o Pablo, apareceu vários mentores, né? E tanto que depois de uma mentora como a Ana Lucchini, aconteceu de eu conhecer a Dani. E olha para você ver, né? Por conta da gente buscar algo que Aula de a gente música. tanto quer, né? E aí tudo acontece, né? Então, eu possuo várias especializações na minha área de terapia. Eu busquei muito, né? A hipnoterapia também é uma base, né? Quando a gente consegue, quando a gente não consegue trabalhar com o cliente porque ele não consegue expor as emoções dele, então tem essa ferramenta da hipnoterapia e é onde a gente consegue entender aonde está focalizado, aonde está o trauma certinho, a gente vai lá e ressignifica. É muito linda essa ferramenta, eu amo, né? E mentora de mulheres, por quê? Porque eu entendi que eu podia alinhar tudo, tanto a minha experiência da carreira militar, né, essa vontade de ensinar que vem da pedagogia, e sobre a minha experiência de transformação, né, e o meu propósito. Então, vocês veem que o permitir prosperar tem muito a ver com quando a gente consegue entender quem nós somos, né? Então é onde eu entendi sobre a identidade. Não tinha nada a ver com a função, não tem nada a ver com o que o outro fala, tem a ver com o que Deus pensa sobre nós, né? E o que Ele acha que nós devemos fazer. Então, o meu propósito hoje é ajudar pessoas, tá? Mulheres a descobrirem as suas verdadeiras identidades, liberarem o estresse, porque o trauma, um evento mal resolvido, causa muitos bloqueios, né? É por isso que a gente não consegue avançar. E aí tem toda uma ferramenta também para a gente ressignificar tudo isso dentro da terapia, dentro dessas mentorias com as mulheres, né? E para a gente entender mais sobre como é esse permitir, né? Não tem como a gente não falar de transformação, de permitir se transformar. Então, na trajetória toda, sabe, desde 2017 para cá, eu busquei muito autoconhecimento, né? E eu falo que essa é uma das primeiras chaves para que tudo isso aconteça, é o autoconhecimento. É através do autoconhecimento onde a gente consegue identificar, né, onde você mais precisa de atenção, né?
ela é muito importante e ela é a consciência. Na verdade, a gente consegue entender sobre o nosso propósito quando a gente busca o nosso conhecimento. Porque, e quando a gente tá, e quando eu fui atrás de tudo isso, eu identifiquei 3 pontos, assim, muito importantes para tudo na nossa vida, para tudo, tá? É o saber quem eu sou de verdade, né? Mas é aquele amor próprio, aquele olhar para dentro, sabe? Quem eu sou de verdade, né? Porque assim, Deus nos conhece desde a fundação do mundo, né? Ele já escreveu o livro dele para nós, né? Cada uma aqui tem o seu livro. Deus vai lá e olha assim, Daniele, eu já escrevi isso, isso, isso para sua vida. Ele já, desde a fundação. E aí, o que que acontece quando a gente não entende e não acessa? O porquê, Dilene, que eu não acesso toda essa vida abundante que Deus tem para mim? Por que que eu não consigo enxergar? Por que que uns prosperam e eu não? É exatamente por conta de todas as memórias congeladas no seu corpo, através dos sentimentos, emoções geradas em você desde a sua concepção. Olha como é forte isso. Isso é estudo científico e a terapia que eu aplico, é por isso que a gente trabalha muito com a sensação no corpo. Porque a memória de todos os eventos que a gente não conseguiu resolver, mesmo porque a gente era criança, a gente era bebê, e a gente estava assimilando tudo, a gente não tinha como a gente se defender ou como fazer com que esse sentimento extravasasse de nós, isso ficou como memória no corpo. Tanto que hoje, por exemplo, eu não sei por que que eu não consigo ler um livro todo. Por que que eu não consigo ler um livro todo? Pode ser que isso esteja ligado ou com o sentimento da mamãe, que a mamãe já não conseguia fazer isso, porque a mamãe teve um trauma lá na época dela na escola, entende? E ou pode ter sido com você na época escolar em que você estava aprendendo a leitura, né? Comigo, por exemplo, olha para você ver como foi forte, eu ressignifiquei isso há pouco tempo. Eu fiz um resumo de um livro, da Ilha Perdida. Olha, isso foi na terceira série, foi muitos anos. Eu estava lendo o meu resumo, mas o meu resumo ficou maior que o livro, só para vocês entenderem. Então, quando eu estava lendo o meu resumo, tinha gente com o pé na carteira, tinha gente olhando para o lado, a professora coçava a cabeça. E assim, eu entendi, e ninguém estava nem aí. E eu não entendia, né? Para mim, o que eu estava apresentando ali não tinha significado para ninguém. Então, eu cresci com isso. Então, isso tem muito a ver com o aprendizado. Então, até pouco tempo, a necessidade de aprovação era gritante em mim. E isso tudo eu reconheci na terapia. Me veio esse evento, me veio até a cor da roupa que eu tava, era um guarda-pó branquinho, sabe? A gente usava aqueles guarda-pó, a gente chamava guarda-pó, mas é como se fosse um blazinho branco. Era isso que a gente usava. Podia pôr shortinho, tudo, mas tinha que ter esse blazer. Me veio até isso, sabe? E aquela professora distante, sabe? E ninguém nem aí comigo, eu ali falando. Olha só, e não tem nada a ver. Podia ser que a realidade não tinha nada a ver com o que eu achei. E é assim que acontece. Quando nós bebês, lá dentro da barriga da mamãe, que a gente, além da nutrição pelo cordão umbilical, a gente nutre os sentimentos e as emoções. Até
o que a mamãe sentia pelo pai, a gente recebe também essa informação. Então, às vezes, você, como adolescente, como adulto, às vezes você olha para o seu pai e fala: Nossa, mas eu não sabia dessa qualidade do meu pai, eu nunca consegui enxergar isso, porque o que eu sabia era o que a minha mãe sabia. Então, esse saber quem eu sou de verdade nos traz assim, o nosso sentimento é a nossa emoção, quem eu sou realmente, né? E eu consigo diferenciar o que é do papai, o que é da mamãe, o que é do professor, o que é do pastor, o que é do padre, né? O que é de um cuidador, né? O que é da minha avó. Todos aqueles que tiveram uma certa autoridade na nossa infância têm a ver com os nossos bloqueios de hoje, né? Então, quando a gente consegue entender que nós somos o que Deus realmente, os filhos amados de Deus, herdeiros de toda a riqueza aqui na terra, quando a gente consegue entender hoje isso, né? Não tem função qualquer função de um emprego que atrapalhe isso, né? Você não você está numa profissão, mas você é o filho amado de Deus. Então, essa é a primeira chave para uma transformação. A segunda é identificar as três esferas, né? Que é o corpo, a alma e o espírito. Quando a gente consegue entender as três esferas realmente como elas são entre si, nós temos o autogoverno, até do controle das nossas emoções. E a gente consegue acessar essa vida abundância que Deus nos deu através desse autoconhecimento, desse conhecimento. O que é o corpo? Né? O corpo é essa parte física que também fala conosco através dessas memórias, tá? Então, dependendo do que o outro fala para mim hoje, não tem a ver sobre o outro, tá? Tem a ver o que me incomodou dele ter falado algo. Porque o que ele fala de mim não me interessa. O que ele fala de mim é um julgamento dele. Não tem nada a ver. Tem mais a ver com ele do que comigo, né? E quando eu entendo que isso me incomoda, é porque eu não estou tendo discernimento, dessa minha identidade. Então, esse corpo está muito ligado com o que eu sinto na verdade. Então, eu tenho que entender qual que é o meu sentimento, qual que é a minha emoção, porque daí está muito ligado à nossa alma. A nossa alma sabe, na verdade, do que nós somos capazes, tá? E quando nós entendemos as coisas, que nós temos as visualizações da nossa alma, nós entendemos, nós deixamos abertura para o nosso espírito se conectar com o Espírito de Deus, né? Então, esse alinhamento de corpo, alma e espírito, e fazer com que o meu corpo faça o que precisa ser feito, não deixar ele mandar, eu preciso comer uma comida saudável, porque eu sei que isso me trará longevidade. Se eu quero lá na frente viajar com meu marido, sem destino, eu tenho que ter uma saúde boa. E o que que eu posso fazer hoje em relação ao meu corpo físico para que eu tenha saúde para chegar até lá? É comendo bem, é me alimentando bem e fazendo os exercícios. Isso todo mundo sabe. Mas o porquê que a gente não faz? Porque a gente não sabe controlar o nosso corpo. Mas quando a gente entende do que a nossa alma é capaz e a gente dá espaço para o Espírito Santo agir em nossa vida, quando nós temos esse alinhamento, a gente prospera. E com tudo isso, quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho alinhamento das três esferas, eu tenho controle da minha emoção. Eu consigo controlar. Eu consigo até identificar
o porquê do meu bloqueio. Eu consigo não reagir conforme um imprevisto, uma situação inesperada, porque eu sei, Deus me deu esse controle, esse domínio por todas as coisas e animais. Então, eu consigo entender, ter esse controle das emoções. Dani, quanto tempo nós temos ainda? Faltam uns 10 minutinhos? Aqui não tá aparecendo para mim, mas eu acho que é até menos de 10. Tá. Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você já tomou consciência da fase em que você está nesse momento? Porque o permitir prosperar tem muito a ver com a fase em que nós estamos. É entender que onde nós estamos, para onde nós queremos ir. Entender o porquê, entender o que nós fizemos até então, que no que me veio, que eu cheguei até aqui, e o que eu posso fazer para alinhar, para readequar, ou para fazer até uma coisa diferente e ir para onde eu quero ir, né? Agora, muitos atropela tudo. Eles querem avançar sem saber realmente aonde está. Então, o primeiro passo para essa consciência é você aceitar os seus bloqueios no momento, você aceitar que você tem medo de algo, é você aceitar que você depende de alguém para te ajudar, porque quantas pessoas não assim são egoístas ao ponto de não pedir ajuda. Isso é um ato de egoísmo. Isso não é amor próprio, né? Então, se você conseguiu sozinha ter essa consciência, entender onde você está e onde você quer chegar, se você, beleza, tranquilo, é só seguir, né? Mas se você precisa de ajuda, por que não? Por que não pedir ajuda? Né? Não é fragilidade, isso é força. Força de querer realmente saber o que está acontecendo, né? E tendo essa consciência, o que você vai planejar a fazer daqui em diante. Então, eu trago essa noite essas perguntas para você, porque permitir prosperar nada mais é do que ter essa consciência. Só para vocês entenderem, eu cheguei numa fase há uns 30 dias atrás, de tanta coisa, de tanto autoconhecimento, de tanta coisa que eu estava procurando exageradamente, eu não estava executando o que eu estava aprendendo, tá? E olha só, outra chave primordial da prosperidade é ser obediente. Deus falava para mim o que eu tinha que fazer. Deus me deu o assunto que eu preciso me lançar assim, sabe? E eu não estava obedecendo. E aí, ou seja, a gente dá uma travada porque não executa, porque não é obediente. E aí, o primeiro passo a fazer? Você ter consciência que você precisa de ajuda, né? Então, nós temos um grupo de terapeutas, eu já me reuni com elas, eu consegui identificar o que estava me travando, e aí eu consegui respirar, porque esse é o primeiro passo, tá? Quando vem uma estafa de obesidade cerebral, porque você não executa e você não transborda o suficiente, o primeiro passo é você se dar um tempo. Peraí, tá tudo bem. O porquê que você tá com isso? Por que que você não avança? Vamos dar valor a tudo que você já conquistou, da onde você saiu até onde você chegou. Veja todo o trajetório, porque o nosso propósito está muito ligado à nossa trajetória.
Então, eu tive consciência de quanto eu já evoluí, né? De 2017 até agora. Agora, eu entendi que ainda tem a ver com a minha necessidade de aprovação, essa minha exposição no digital, que a Dani muito conhece, ainda está muito recente em mim. E eu entendi que a obediência em Deus, nós não temos que ligar para isso. Nós não temos que ligar para um dos bloqueios, para qualquer tipo de bloqueio, para medo, para necessidade de aprovação, para vitimização. Nós não temos que ligar. Você ser bem do meu caso, eu um divórcio. Eu fiz 13 anos. Eu falo sobre isso. Eu fiquei casada no primeiro casamento por 13 anos. Hoje eu sou casada há 19 anos no segundo matrimônio. Então eu tenho essa dor do divórcio. E pior, a dor foi